Irmãos, boa noite, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga, boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. É sempre uma alegria renovada estar aqui com vocês. Eu fico quando o Edson diz, eu e esse Dinho, beleza, né, Dinho? Essa casa é minha, o coração. O trabalho que é feito aqui é um trabalho de luz, de paz, muito respeito. Então nós vamos falar hoje sobre médiuns e mediunidade com Jesus. E Edson falou aqui sobre o dia de ontem, né? E de fato o dia de ontem é um dia especial porque é o dia que se comemora a data em que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Vou contar rapidamente uma história para vocês desse livro que tem tudo a ver com mediunidade. Allan Kardec não acreditava em espírito. Allan Kardec era deísta, quando ele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. No ano de 1828, ele tinha 24 anos de idade, lembrando que aos 20 anos de idade, quando ele chegou na França, ele chegou em Paris, ele imediatamente montou uma escola. Ele pediu dinheiro ao seu tio, o tio era o irmão da mãe dele, o senhor Duhamel, deu a ele 45 mil francos para ele montar uma escola. Ele montou um liceu no mesmo modelo de Pestalozzi que ele havia aprendido desde os 10 anos de idade que ele estava em Verdun, na Suíça, aprendendo a ser um polímata. O polímata é aquele estudante que sabe tudo, estuda todas as ciências, se aprofunda em todas as ciências. Chegou um biógrafo seu, Henri Sucy, dizer que ele era médico, e ele nunca foi médico, porque ele tinha uma especialização nessa área de biologia, essa coisa da saúde. Então, aos 20 anos de idade, ele monta esse liceu com o dinheiro do senhor Duhamel, e com 28 anos ele se casa com Émilie Gabrielle Boudet, que era a esposa dele, a Dulce Gabi, que seria a sua companheira durante o resto da vida e que daria também continuidade ao Espiritismo. O Espiritismo existe hoje por causa dessa mulher. Porque se não fosse ela, com a morte de Allan Kardec, o Espiritismo teria acabado. Ela foi punho de ferro, ela vai morrer em 1883, 84, quando ela morre, e ela, esse período todo de 1869, que é quando Allan Kardec morre, até 1884, ela segurou todo o trabalho da doutrina espírita. Então, o que aconteceu com o Rivail é o seguinte: com 24 anos ele escreve: aquele que estudar as ciências rirá da superficialidade ou da ingenuidade tola dos crentes. Aqueles que confundem as mensagens da natureza e que, se estudarem, não vão mais trocar fogos fatos por espíritos. Ele escreveu isso com 24 anos de idade. Ele era deísta. O deísta é o seguinte: o deísta acredita que Deus cria a natureza e se afasta. Não precisa mais se meter na natureza. O teísta é diferente, teísta com T. É diferente, porque o teísta acredita que Deus fica o tempo todo consertando a sua obra. Então nós somos teístas. Por quê? Porque a gente imagina a providência de Deus. Depois de um determinado momento, Allan Kardec, tanto ele quanto Amélie, eles vão se tornar deístas providenciais. O que seria um deísta providencial? Seria uma mistura de um deísta com teísta. Ele acredita que Deus criou tudo perfeito, mas que também ele faz alguma coisa em relação à sua obra. Então é com esse pensamento que ele vai ser professor e vai passar a sua vida inteira, até os 50 anos de idade. Até 50 anos de idade, a única proximidade que Rivail tinha do espiritualismo, que era a forma como se lidava com espíritos antes do espiritismo, chamava espiritualismo. Esse espiritualismo, ele vai ter uma ruptura, que é no dia 31 de março do ano de 1848, que é quando na cidade de Hydesville, lá em Nova York, vai acontecer o fenômeno das irmãs Fox. O espírito de Charles Rosner começa a se manifestar, e daí começa o processo da mediunidade, começa a tomar um outro rumo. Porque antes desse período,
se falava de mediunidade. O templo de Delfos, por exemplo, as pitonisas faziam predições, faziam adivinhações. E como é que elas faziam? Vocês sabem como é que fazia o templo de Delfos? Elas tinham um banquinho. O banquinho era mais ou menos como esse tripé aqui, ele só tinha 3 pés, era uma madeira em cima. Eles ficavam próximos a uma fenda na pedra que saía um vapor do centro da terra. Esse vapor era um vapor sulfuroso que causava estado alterado de consciência. Mas eles usavam outra coisa também para entrar em estado alterado de consciência, que era folha de louro. Vocês já imaginaram isso, gente? Cuidado, vocês podem mediunizar comendo feijoada, viu? E aí o que acontece? Com a inalada, aquela fumaça, elas entravam em estado alterado de consciência e faziam as suas predições. Mediunidade, certamente. A mediunidade, segundo Graham Hancock, que é um pesquisador, ela tem mais de 20 mil anos em história na humanidade. Como é que se sabe que existia mediunidade há 20 mil anos atrás? Porque as pinturas rupestres, aquelas pinturas das cavernas, eles olhando num lugar e outro lugar bem distante, onde as pessoas não tinham contato a essa idade, eles viam que tinham imagens semelhantes, e que não eram imagens de homens, de animais, eram seres diferentes. Era como se eles tivessem uma visão comum de um plano espiritual. E aí se chega à conclusão de que essa coisa do místico, do metafísico e etc., tem mais de 20 mil anos. Eu vou afirmar sem nenhum erro, nenhuma chance de errar, que a mediunidade tem pelo menos 100 mil anos. Você pergunta, mas de onde veio essa tua tese ser tão acertada? É mais ou menos quando nós conseguimos o córtex pré-frontal. É mais ou menos entre 60 e 100 mil anos, quando o cérebro do ser que nós somos se completou em termos de transição. E por que eu estou dizendo isso? Porque a mediunidade pressupõe um ato de consciência. E para ter consciência tem que ter razão. O cérebro sem córtex não mediuniza. É o caso do cachorro, é o caso do gato, é o caso da cobra. Né? Já pensou se a cobra mediunizasse? O que seria? Então, não existe esse tipo de coisa porque eles não têm o cérebro que nós temos. O nosso cérebro, ele é propício para fazer análises, para fazer pensamentos, raciocinar. E é diferente. E a característica principal do nosso aparelho cerebral é que ele nos dá consciência que temos consciência, ou seja, a gente sabe que pensa. O animal pensa, mas ele não sabe que pensa, ele não tem consciência, então ele não julga os seus atos. Ele não fica assim, o cachorro não fica, poxa, fiz aquele negócio no lugar errado, oh meu Deus, vão brigar comigo. Não, ele tem medo da reprimenda, mas ele não pensa sobre esse fato. Então a mediunidade, como é um ato de consciência, é um ato de uso, digamos assim, de faculdades cognitivas em grande monta, ela precisa desse aparelho, por isso eu estou afirmando aqui os 100 mil anos. Agora, se nós pensarmos a respeito da forma como o ser humano praticava a mediunidade antes, era como? Você chegava num lugar especial, tinha uma pessoa especial, vestida com uma roupa especial, com a cara de especial, fazendo algo especial, não era assim? Então era o pajé da tribo do índio, né? Era aquele homem, o sábio da gruta, era aquela pessoa especial. O que aconteceu em 1848? Uma pessoa não especial recebeu uma mensagem de um espírito. Uma criança, na verdade 2 crianças. O espírito começou a bater na porta, na parede do cotejo. E ao bater na parede da casa, era uma casa que já vinha, como a gente diz aqui, mal assombrada. Teoricamente, vou afirmar a vocês, eu não concordo com esse nome. Porque existem casas que são muito bem assombradas. Né? Mal assombrada é quando o espírito é meia boca, que faz, não faz. Mas quando faz do jeito que ele fez, porque ninguém dormia. A casa era muito bem, com a competência mesmo e os donos anteriores já tinham abandonado a casa. Qual é a história desse espírito? Um dia de noite, o povo já ia dormir mais cedo, porque as batidas começavam por volta de umas 7h30, lembrando que lá nesse lugar nevava, muito frio, as casas de madeira, eles achavam que era o ranger da madeira por conta do frio. Nesses dias, da virada do ano de 1847 para 48, a coisa ficou pesada. Foi quando os fogos foram para dentro dessa casa.
E depois vai se descobrir, pelo estudo dos fenômenos chamados fenômenos de efeitos físicos, que nas casas onde tem adolescentes, que tem muito fluido vital, que tem muitos fluidos ainda em formação, são lugares propícios para efeitos físicos, como este que foi reportado em Hydesville. Então, quando chega de noite, as meninas estão ouvindo um barulho insuportável, ninguém conseguia dormir. Aí a mais novinha chegou e fez assim: senhor pé rachado, o senhor faz o que eu faço? E deu 2 batidas de mão, 2 batidas na parede, 3 batidas de mão, 3 batidas na parede. Quantos anos eu tenho? Tantas batidas. Quantos anos minha irmã tem? Tantas batidas. O senhor me conhece? Tá, uma batida. E a partir daí houve um diálogo das crianças com a parede. Só criança conversa com parede, né, gente? Se fosse um adulto, já tinha se levantado e ido embora. Então vai aparecer aí uma figura interessante nessa casa, que é o senhor Dursley. O senhor Dursley era político, pense. E o político teve uma ideia. Naquele tempo, o político tinha ideia. Ele teve uma ideia, ele transformou as batidas em códigos. E a partir daí, pôde-se saber que o nome do espírito era Charles Rosner e que ele tinha morrido degolado naquela casa por uma quantia de $500. As irmãs que estavam nessa casa foram assessoradas por uma irmã mais velha e viraram estrelas. Vocês vão ver ainda hoje, nos países, na Norte América, vocês vão ver na Inglaterra, vocês vão ver os médiuns chamados médiuns que vendem, que fazem venda, tem um nome, né, para esse tipo de coisa. Eles lotam estádios, lotam arenas, teatros, e ficam fazendo aquilo. Tem alguém chamado José? A pessoa levanta a mão, é porque tem uma pessoa aqui querendo falar com José. Alguém tem José? Alguém perdeu um ente querido? Aí o ente querido vai levantando, e a pessoa sem querer começa a dar dica para o próprio adivinho. Então, não necessariamente ali existe uma mediunidade, existe um espírito. Muitas vezes existe um embuste. Mas o que eu quero dizer é que pode haver também esse tipo de escambo com a mediunidade. As irmãs Fox viveram durante um tempo imenso com os teatros cheios. Chegou uma hora que acontece aquilo que é chamado de supressão da mediunidade, elas não sentiam mais. E começaram a brigar. Uma começou a beber, se viciou em absinto, a vida delas acabou. Elas foram completamente sugadas pelo fato de elas estarem lidando com um poder, com uma situação nova, que elas não tinham controle, e aquilo foi muito devastador para a vida delas. Quando chega no ano de 1854, esse que não acreditava em espírito encontra-se com um amigo magnetizador, o senhor Carlotti. E Carlotti vai dizer assim: Rivail, eu estou participando de umas festas aonde as mesas estão girando. As mesas giravam, as mesas estavam girando mesmo em todos os lugares, e não precisava ter oração, não precisava ter concentração. As pessoas iam, bebiam, botavam as bebidas em cima da mesa e a mesa se mexia. Porque existe uma máxima em mediunidade, que é a qualidade da reunião, da vibração dos evocadores, é diretamente proporcional à qualidade do espírito que vai se comunicar. Então, se as pessoas estavam ali em tom de brincadeira, quem que ia aparecer? O espírito sério que queria falar sobre física quântica? Não, ia aparecer espírito batedor, que quer mexer com mesa, e que é o mais primitivo dos mecanismos de expressão de um espírito. Então o Rivail não acreditou nisso. Ele disse: isso é magnetismo, eu estudo isso desde os 20 anos de idade, já tem 30 anos que eu estudo isso. A pessoa bota a mão na mesa, a mesa se movimenta. Isso era a tese dele. Passados alguns meses, o senhor Fortier, que era um outro amigo dele, mais sério, disse assim: olha, as mesas estão girando e as mesas estão falando. Vai acontecer nesse fenômeno de Hydesville uma coisa chamada novo espiritualismo. Vocês vão ver isso muito numa literatura como a de Leon Denis, por exemplo. Vai ter esse nome, não espiritismo, mas o novo espiritualismo. Qual que é a diferença? É que o antigo espiritualismo era esse, das grutas,
era aquela coisa cheia de misticismo e etc. E o novo é diferente, porque o novo é popular, o novo tem uma nova proposta. E o Espiritismo veio colocar ordem nesta casa. Porque quando o Rivail chegou na casa da senhora de Prana Maison, no dia 31 de maio, ou no mês de maio, uma terça-feira à noite, ele chega na casa dela para assistir a tal da mesa girante, e ele vê a mesa falante, vê cesta de bico, escrevendo em arnósia, porque já existia, e ele começa a fazer perguntas, não as mesmas que as pessoas faziam. As pessoas perguntavam assim: será que meu emprego vai dar certo? Quantos anos minha mãe tem? Essas perguntas frívolas. E ele começou a perguntar sobre planetas, sobre o espaço, sobre as ciências, começou a perguntar sobre Deus. Porque qual foi a ideia desse homem? Ele disse: eu vou entender como funciona o lado de lá sem morrer. Olha que legal. Porque antes, para você entender o outro lado, você tem que deixar de estar nesse. Ele agora ia poder ouvir quem está do lado de lá sem ir para o lado de lá. Olha que maravilha para o pesquisador. Aplicou um método científico à sua pesquisa e desenvolveu um trabalho de validação. Não é um trabalho de escrita, porque o trabalho de escrita foi dos Espíritos, por isso que o livro é dos Espíritos. E quando ele publica esse livro no ano de 1857, a 18 de abril, ele fica espantado com o que aconteceu, porque eles achavam que era um negócio, uma febrezinha passageira, porque o espiritualismo estava desgastado, ninguém queria saber mais de livro de espiritualismo, e aquele livro foi lançado justamente nesse calor. E aí, foi o contrário, porque foi um tal de gente começar a ler. Olha, para vocês terem ideia, vocês conhecem um espírito chamado Hermance Dufour? Sabe a história dela? Hermance Dufour era uma menina, filha de uma família muito rica, mas que ela era médium, e ela já estava na porta do sanatório, e eu internara como louca. Ela não foi internada por causa de 2 livros que ela escreveu: a história de Luís, da França, e a história de Joana d'Arc. Era tão precisa a história que ela escreveu, história mediunizada e psicografada, era tão precisa que o pessoal disse: não, ela não é louca, tem outra coisa que a gente não está entendendo. Ao publicar o livro no dia 18, no dia 25 de abril, a família, o pai, a mãe e a irmã estavam na casa de Rivail. Porque quando eles leram o livro, eles disseram: agora eu entendo o problema da minha filha. E um detalhe importante: quando ele publicou o livro, a primeira edição, com 501 questões, uma das médiuns que trabalharam nessa edição, Ruth Celine Jafé, ficou muito chateada por um detalhe: ele não cita o nome dos médiuns no livro. Ele não bota assim: eu queria agradecer a Ruth Celine Jafé pelas noites mal dormidas, pelas mensagens. Não, ele não faz isso. Sabe por quê? Ele queria preservar a integridade dessas pessoas. Porque vai que fosse um fiasco, vai que caísse no descrédito, aquelas pessoas estavam comprometidas. Ele chamou a responsabilidade toda para ele. E ainda comprometeu, olha que responsabilidade, comprometeu o personagem de uma encarnação passada, de muitos séculos antes, onde ele foi o druida na Gália, que chamava Allan Kardec. Então o Rivail adotou esse nome, esse pseudônimo. E a segunda edição do Livro dos Espíritos, que vai ser publicada também no ano de 1860, antes do livro dos Médiuns, quando ele publica essa segunda edição, a expansão desse livro se deve à mediunidade de Hermance Dufour, que passa a ser, a partir desse momento, a principal médium do trabalho de Rivail. Então ela trabalhou ativamente na construção desse livro dos Espíritos. Por isso que Hermance hoje ela tem algumas mensagens que chegam através de livros, mas se for futucar, esse espírito tem muito mais a contribuir ainda com a humanidade, se é que não está fazendo isso em outros países ou em outros lugares. Mas eu trago essa história do Livro dos Espíritos para vocês entenderem que todo o processo da codificação foi eivado de mediunidade. Como Edson disse, se não houvesse a mediunidade, não havia espiritismo. E o nome médium passa a ser médium por conta de Allan Kardec. Tem 2 coisas que eu queria falar para vocês. Tem muita gente que recebe espírito e diz que é espírita.
Isso não é verdade. Nem todo mundo que recebe espírito é espírito. Eu já falei que tem 20 mil anos e o espiritismo é datado do dia 18 de abril de 1857. Por que é diferente? Porque o espiritismo é um recorte dentro do espiritualismo. Ele explica como funcionam as relações dos espíritos com os encarnados. Ele não é uma questão de dizer, você recebe espírito e o espírito vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Não é isso que está lá. O que está lá é como funciona o processo da conexão entre o espírito e a pessoa e qual é o sentido da vida a partir da perspectiva de que você é um espírito encarnado. Toda a obra do espiritismo é sobre isso, versa sobre isso. Vai falar sobre Deus, Deus como origem dos espíritos, como origem de toda a vida, como origem de todas as coisas, a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então o espiritismo veio fazer um recorte, porque tem muita gente que incorpora de manhã e o espírito larga o médium à noite. O espiritismo não advoga nisso. O espiritismo não advoga que, por exemplo, um espírito assuma uma personalidade de um modelo X e que traga para o médium os estertores de uma representação que não é evolutiva, para que as pessoas se sirvam dos espíritos como se eles fossem instrumentos ou empregados dos encarnados. Essa é uma relação que existe equivocada, segundo o espiritismo, com todo respeito a quem faz isso. Então, a gente tem que entender que o espiritismo não é espiritualismo. Você tem espiritualismo, que é tudo que lida com o espírito, e tem o espiritismo, que é um recorte teórico, filosófico, científico sobre esta relação. Outra coisa é que muitas pessoas dizem assim, eu sou médium. Antes de Kardec, essa palavra não existia. Antes, o efeito era chamado de sonambulismo, dupla vista. O povo tinha outros nomes para esses efeitos, para esses fenômenos. Inclusive, Valdo Vieira, quando sai do espiritismo, que vai criar a sua projeciologia, vai criar a sua ciência da projeção astral, ele cria outros nomes para todas as coisas do espiritismo. É uma questão de batismo mesmo. Mas o que significa médium? Médium é quem está no meio. Então, parte do pressuposto que uma mediunidade tem que ter 3 pessoas no mínimo. Porque você tem que estar onde? Médium, você tem que estar no meio. Se só tiver 2, você não está no meio, você está na ponta, não é médium. Então a mediunidade é uma mensagem que passa por alguém para outro alguém. Tá certo? Então isso aqui é mediunidade. Aí você diz, mas se o cara estiver psicografando sozinho no quarto, ele não vai entregar isso para outra pessoa? Então ele está fazendo o papel do medianeiro. Porque nós temos aquelas sugestões que são feitas para a gente todos os dias. Quem aqui já ouviu uma vozinha na cabeça? Faz isso não. Já ouviu? Quem aqui já ouviu? Acho que todo mundo, né? A gente ouve. Faz isso não, hoje não, vai não. Vai. É o guia espiritual do guia. Tá? É o guia espiritual. Ou não. Ou não. É qualquer coisa ali falando. O que quer dizer que você ouve. Tá certo? Então, nem tudo é mensagem para ser passado. Normalmente as mensagens mediúnicas, elas têm uma característica informacional. Elas são aquelas informações que são úteis para um determinado contexto. Tem outras manifestações que parecem mediúnicas, mas não são. Por exemplo, projeção astral, desdobramento, não é mediunidade. É processos da alma, da pessoa. Porque a pessoa se desdobra, é um fenômeno anímico da pessoa. Então, para ser médium, você tem que estar no meio. Então, as pessoas que fazem o intercâmbio entre espírito e o mundo são médiums, porque estão no meio, são medianeiros. O que acontece com o processo da mediunidade? A mediunidade é um processo que, em se tratando de encarnado, porque existe mediunidade entre desencarnados. Espírito, no plano espiritual, incorpora outros espíritos. Você sabia disso? Incorpora também. Tá certo? Tanto que tem obsessão no plano espiritual. Então existe um processo, enquanto é encarnado, nós aqui recebemos um influxo de um outro ente que nos manda informações através de um campo mental. Quem assistiu Ghost aqui no outro lado da vida?
Lembra daquela cena de Sam sentado na cadeira e que o espírito, né, a médium está sentada na cadeira e Sam entra e aquilo não existe, gente. Não é assim que funciona. O espírito não entra na pessoa. O espírito faz um acoplamento através do perispírito, que é o campo, que é a ferramenta da mediunidade, é o perispírito. O perispírito de um com o outro vão fazendo uma espécie de interseção, vão se juntando e a partir dali existe um conúbio psíquico. Então não existe espírito dentro do corpo, existe espírito na influência psíquica de outro espírito. Então quando esse médium ele está no processo de desenvolvimento da sua faculdade, é natural que ele se permita, através de uma inexperiência, dar vazão a determinados tipos de influência do espírito que vai além da sua capacidade de controle. Então Allan Kardec, quando publica o livro dos médiuns, porque ele via isso acontecer, ele via a mediunidade acontecendo de maneira plural, mas as pessoas estavam meio desorientadas, fazendo uma reunião de qualquer jeito. Aí ele publicou o livro dos médiuns, que começou com instrução, o livro das instruções práticas para as manifestações espíritas ou para as reuniões espíritas. Então ele começa a fazer um manual de como você deve fazer uma reunião. E nesse livro dos médiuns, ele vai explicar o que é a obsessão. E ele vai dizer que a obsessão, no primeiro momento, acontece em 3 níveis: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Posteriormente, a subjugação ele vai transformar, ele vai admitir a possibilidade de ser possessão. O que é uma obsessão simples? Essa que eu falei. Você está aqui e aí de repente, é hoje, quarta-feira, dia de 20%, você está no sofá ali, televisão ligada e tal, daquele sono de 6 horas da tarde, hoje não vai não, fica em casa, e a pessoa diz, eu estou com preguiça, e é isso mesmo, você trabalha tanto, fica descansando e tal, e a pessoa vai nessa e não vai. Isso é uma espécie de obsessão simples. Por quê? Porque eu vou passando aqui, se não tem nada, dou um aviso aqui para Beto, faz assim, não faz assado, ele aceita e tal, está tudo bem. Normalmente são sugestões que você pode aceitar ou não, você tem força psíquica para dizer não. A fascinação já é diferente. A fascinação é um processo onde eu começo a gostar dessa história. Eu começo a acreditar nisso e dizer, isso é bom demais. Olha que legal, esse espírito fala tudo certo, é tudo maravilhoso o que ele diz. E aí começa, e o espírito de hoje vai ter que vir todo mundo de branco, amanhã tem que vir todo mundo de havaiana azul, depois tem que pisar no sal, depois tem que jogar o sal para cima, tem um monte de coisa que o espírito manda fazer. E as pessoas fazem sem perguntar, pergunta de uma coisa, por que isso mesmo? Você pode me explicar qual é o princípio desse negócio da havaiana? Porque isso começa um processo de fascinação. A fascinação é quando a pessoa fica fascinada. Oh, que maravilha, eu sou o médium dos médios, o poder do poder. Outro dia eu fui fazer uma palestra e chegou uma senhora que representa uma outra matriz religiosa, espiritualista. E eu nunca vi uma pessoa tão mal educada na minha vida. Ela se achava, gente. Ela achava que ela era a cereja do bolo e eu fiquei olhando assim, meu Deus, que obsessão. A moça está obsidiada. Só faltava o bolo. Não, e ainda tem mais, o espírito quase derrubou ela da cadeira. Quando ela terminou, que ela foi levantar da mesa, a cadeira saiu caindo e ela catou o ficho, o bolo segurou. Então eu fico falando essas coisas porque isso acontece. E observe que ele não estava falando isso para a população geral, ele estava falando isso para médiuns. Lá no livro dos Espíritos, a escala de obsessão é para médiuns. Olha, cuidado com a comunicação. Por quê? Porque você tem que estar consciente de que você é um porta-voz de alguém. Então, qual que é a situação da fascinação? O médium, como é que ele se blinda disso? Ele começa a ter consciência do seguinte: quando o espírito começa a mandar ele se jogar para o seu lado, não, irmão, sinto muito, mas eu não vou fazer isso, não precisa, para quê? Você está sentindo isso? Expresse de outro jeito. Você começa a educar aquele que está passando por um processo de dificuldade. Esse médium, ele não está fascinado, ele está no controle do seu processo.
mesmo sendo um veículo dúctil, deixando passar a comunicação facilmente. Onde que vem a subjugação? É quando de fascinação em fascinação a pessoa não raciocina mais. Aí prostra, cai, é depressão, é aquelas coisas que a gente gosta de ver aí. E a possessão é quando a pessoa sai jogando pedra na rua, sai fazendo coisa doida, porque não controla mais nada. Existem loucuras fisiológicas e existem loucuras espirituais. Hoje isso é uma pandemia. Nós estamos, conforme dizem os espíritos, vivendo sob uma pandemia de obsessão. E não é só de desencarnado para encarnado, é de encarnado para encarnado. A obsessão é quando alguém quer que a sua vida seja de uma forma diferente do seu desejo. Toda vez que alguém quiser transformar a sua vida em algo que não é o seu desejo, é o desejo dele, você está sob o jugo de alguém. E ela pode ser de diversas maneiras. Lá no plano espiritual, os espíritos usam lavas, ovoides e outros mecanismos, implantes astrais, existe tudo isso aí, né? Então, essas reuniões que são feitas de limpeza do campo energético numa casa como essa, não é só da passe, é naquele momento ali também retirar implantes astrais do campo do perispírito, que são colocados por esses espíritos que têm tecnologia, que conhecem nosso corpo melhor do que a medicina da Terra, e eles têm aparelhos para fazer isso. Então, é preciso ter cuidado, não é com a mediunidade, é com você estar encarnado. Porque a questão 459 do Livro dos Espíritos é: os espíritos ordinariamente influenciam nos seus pensamentos e atos, ordinariamente, não quer dizer que é o tempo todo. Você pode dizer não, porque o campo mental é seu. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Existe uma outra afirmação de Allan Kardec, e os espíritos também concordam, que todos somos médiuns, ou seja, todos estamos sobre essa mesma ação em graus diferentes dos espíritos que nos circundam. Então, quando nós estamos falando de uma mediunidade a serviço, médiuns e médiuns, o médium que tem a consciência da mediunidade e a consciência do impacto da mediunidade, ele produz livro dos espíritos, ele produz alegria, ele produz saúde, ele produz mensagens edificantes, ele produz positividade. Por quê? Porque ele está ali a serviço do bem. Ele está ali a serviço do bem. E toda manifestação, toda conversa que vem a serviço do bem é sempre bem-vinda. Existe uma discussão muito grande no campo da espiritualidade sobre animismo e espiritismo. E é só para deixar claro o que é isso. Eu falei que para você ser médium, você tem que ter três coisas. Um que quer falar, um que quer o mecanismo de fala e o outro que vai escutar. Esses três elementos. Quando não existem os três, existe apenas dois. Aquele que está falando é o mesmo que está interpretando a mensagem supostamente vinda do Espírito, é o médium. Então existem duas situações aí do animismo. Uma, aquela que o médium sabe o que está falando. Então existe um truque que é muito usado em situações sociais. A pessoa dentro da casa espírita, por exemplo, vou citar um exemplo, ela não tem voz. Ela, como encarnado, coitado, ninguém ouve o que ela fala, mas ela é médium da casa. Aí o que ela faz? Ela chama o mentor da casa e fala o que ela gostaria de falar em nome do mentor. O nome disso é embuste. É por isso que Allan Kardec era muito rigoroso com as mensagens que recebia. Para vocês terem ideia, existe um espírito que se comunicava na sociedade parisiense, que é conhecido como Espírito de Verdade. Ele é o grande mentor dessa obra. Que vai aparecer depois o nome dele, e o nome dele é Jesus. Isso vai aparecer, inclusive, em outras publicações do mesmo texto, com o nome Jesus, depois Espírito de Verdade, o mesmo texto. Só que para você dizer que é um texto de Jesus, imagina a responsabilidade. Você chega ali, senta na mesa, e psicografa um texto, e assina Jesus de Nazaré. A pessoa vai olhar e vai dizer, só que não.
Como é que você sabe que ali foi Jesus de Nazaré que escreveu aquele texto? Pelo conteúdo. O conteúdo é bom, a assinatura perde totalmente a relevância. Não importa quem escreveu, o texto é bom. A prece de Cáritas, Madame Clio, recebe essa mensagem numa noite de Natal, supostamente do espírito de Irene, que foi o espírito que se apresenta como Cáritas. Mas se não foi, olha que beleza é a prece de Cáritas. Imagine que um espírito vinha passando, viu lá a médium na noite de Natal, concentrado e tal, chegou lá e soprou. E isso nos deu um presente. A gente vai dizer, não, isso é animismo, eu não vou aceitar. Como assim? Dá para cá? Eu quero. Agora, quando é maliciosamente, a coisa toma outro rumo. Existe uma outra forma do animismo ser. É porque o espírito do médium é o espírito que já viveu outras vidas. E num determinado momento, quem está falando é um personagem desse médium de uma outra vida, de um conteúdo que está lá embaixo, o conteúdo do seu próprio inconsciente. Isso está ruim? Não, porque é o médium que está falando, é o espírito que precisa de assistência, que precisa de audiência, de atenção também. Ou seja, a gente tem que entender que essas mensagens que vêm do plano espiritual, elas só são ruins quando elas são eivadas de mau interesse. Mas quando elas vêm com o objetivo de ajudar, irmão, quem assina, essa mensagem aqui vai salvar vidas. Essa mensagem vai levantar pessoas que estão tristes. Essa mensagem vai construir uma nova tábua de valores para a humanidade. Ela é linda, maravilhosa e tem que ser moldurada e botada nas paredes. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender qual é o impacto da mediunidade na vida dos seres humanos. Por isso é que, naquela noite do dia 31 de março do ano de 1848, Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos, o médium diz: hoje uma brisa forte e suave passou na minha face, e uma voz firme me disse: irmão, hoje começamos um bom serviço. No mesmo dia das meninas de Hydesville, os espíritos avisaram a outro médium que não tinha nada a ver com a história, que naquele dia o processo tinha dado início. Eu tenho uma tese que é diferente um pouco. No ano de 1845, na cidade de Mata de São João, à noite, sempre por volta umas 7 horas da noite, chegou uma denúncia da delegacia que uma casa estava sendo toda arrebentada. Acharam que era uma briga de casal e foram lá, a polícia. Quando chegou lá, não tinha ninguém dentro de casa. A casa estava sendo depredada por espíritos. É o fenômeno do poltergeist. Estavam quebrando a casa. Isso gerou um BO. A minha tese é que a invasão organizada ia começar na Bahia. Mas como o povo levou para a polícia, os espíritos foram para Nova York, senão aqui é um pouco mais civilizado. Está vendo que a gente perdeu? Então, quando a gente começa a entender isso, gente, a gente começa a ver uma mediunidade assumir um outro viés. Não é o da curiosidade, não é o do fenômeno, mas é o do intercâmbio transdimensional. É a possibilidade de a gente estar conversando, interagindo com seres que estão em outra dimensão, vivendo uma outra perspectiva, em um outro grau de evolução. Quando a gente recebe uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, imagina, o Dr. Bezerra de Menezes morreu e continua falando do seu pensamento, da sua emoção para a gente hoje. Que beleza, que não é? E assim a gente começa a entender que a mediunidade é coisa santa, que tem que ser exercida santamente, religiosamente, como diziam os nossos amigos. A gente precisa compreender o efeito da mediunidade. Uma vez eu estava aqui em Ribeira do Pombal, numa macro-regional lá com a federação, e eu estava fazendo uma oficina de mediunidade. E tinha uma pesquisa que eu ia fazer sobre a mediunidade nas regiões. Eu ainda tenho curiosidade de saber onde estão os médiuns hoje, aqueles médiuns que tocavam fogo no barraco. E que diminuiu muito essa quantidade desses médiuns. Aí eu fiz uma pesquisa para saber se ali a gente encontrava algum. Aí daqui a pouco tem uma moça chorando, e a moça chorava, e ela, você via que era uma moça bem humilde, e ela chorando e tal. E aí eu perguntei assim: por que você está chorando? Aí a
tradutora, a mentora encarnada, chegou e falou assim: ela está chorando porque ela é médium. Aí disse: rapaz, se fosse por isso, aqui dentro desse colégio hoje ia ter um bocado de gente chorando, porque eu acredito que deva ter mais aqui do que ela. Por que é que você está chorando? Aí a mentora encarnada disse assim: não, porque disseram para ela que se ela for médium, ela não vai poder mais ir para a praia, para a escola, não vai poder fazer mais nada. Aí eu dei risada, passei a mão na cabeça dela. Ela estava agoniada porque ela era analfabeta, não sabia responder o questionário. Também foi falha minha, porque eu devia prever isso, né? Eu não tive essa sensibilidade. Mas eu larguei o formulário para lá e me concentrei na moça. Eu disse: eu tenho uma notícia boa e uma ruim para lhe dar. Aí ela disse assim: eu disse, qual que você quer primeiro? Aí eu fui explicar as duas. Bom, a ruim é a seguinte, é que isso não vai parar. Aí ela chorava mais ainda. Eu falei que era ruim a notícia. E qual é a boa? A boa é que você agora vai poder ajudar uma quantidade imensa de pessoas que você nunca teria condição de ajudar, porque você não tem as condições materiais necessárias para fazer isso. A gente às vezes quer ter dinheiro para comprar a cesta básica, para poder construir um hospital, para construir um abrigo de velhos, para poder montar a escola, abrigar menino. A gente quer fazer logo, abraçar o mundo, não quer ver nenhum pobre na rua, quer levar um cobertor para o bichinho poder ficar ali na chuva e tal, agasalhado. A gente quer fazer isso, mas às vezes a grana não permite. Aí você fica dentro de casa, sentindo a dor do seu irmão na rua, com fome, com frio, na chuva, e você não pode fazer nada. Por quê? Porque você não tem dinheiro. Lá em Salvador, eu saí à noite para distribuir comida, lá no bairro do Comércio, na Cidade Baixa. É um lugar bem complicado, porque é bem perigoso, e a gente nunca teve problema. Eu sempre andei pelas ruas escuras, à noite, entregando pão, e nunca ninguém me molestou, ninguém nem falou comigo assim: ó, doutor, o que é isso que você está fazendo aqui? Nada. A polícia vinha: você quer ajuda? Eu digo: não. Eu tinha um grupo grande, a gente estava trabalhando e tinha um apoio espiritual fazendo o nosso trabalho também. Aí, nesse lugar, tinha um rapaz que ele pegava o elevador Lacerda, descia com 2 garrafas de café na mão, 2 quente frio na mão e um saquinho daquele de copinho pequeno, e ele saía distribuindo para essas pessoas café à noite. Então, às vezes a pessoa está tão agoniada que até um café já, de certa forma, aplaca um pouco aquela ideia de que você não está fazendo nada. Agora imagine o seguinte: você precisa de R$0. Você precisa de 0 recurso dos outros. Você precisa de nada. Você só precisa da sua boa vontade para você encontrar uma árvore, sentar embaixo e você começar a trazer mensagens de consolo, de esperança para centenas de pessoas que vão te ouvir. Era assim que Chico Xavier fazia na sua árvore espiritual, vamos dizer assim, que ele fazia isso debaixo de uma árvore. Você não precisa ter um centro do abacateiro, você não precisa ter um centro, não precisa ter uma igreja, você só precisa ter vontade, porque o recurso não é material, é espiritual. Então você pode ajudar. Quantas pessoas vão chegar e bater na porta de sua casa pedindo ajuda, e você vai abrir a porta e vai olhar para a pessoa, e a pessoa sair nova dali daquele lugar, porque você recebeu uma influência, recebeu uma informação que ajuda a pessoa. Quando você está envolvido nesse campo, esse campo mediúnico da ajuda, parece que as coisas fluem, o seu entendimento amplia, e você começa a entender a problemática do outro na origem, e vai endereçando determinados tipos de conselho, e essa pessoa vai, de certa forma, resolvendo questões primárias da sua questão principal. Então isso você não precisa de dinheiro, você só precisa de amor. E é aí que entra a mediunidade com Jesus. A mediunidade mecânica, fenomênica, ela é um atributo do corpo físico e do perispírito. Todo mundo deve ter. Mas você fazer isso a serviço da humanidade, como esse rapaz fez, como o Divaldo faz. E eu penso, gente, não é fácil isso não. Você ter uma missão dessa não é fácil. Tem um texto, inclusive, que os privilégios de Chico, que alguém chegou para ele e disse assim: você deve ser uma pessoa muito privilegiada, você tem um mentor na pessoa, gente.
uma pessoa que chega assim para você, faz aquilo, faz aquilo, um professor espiritual, para não deixar a pessoa ficar fazendo bobagens. Ele fez, eu devo ter mesmo, mas você não sabe que eu fiquei órfão com 4 anos, fui colocado na mão de um psicopata que me agredia 3 vezes ao dia com vara de martelo, enfiava um garfo na minha barriga, me tratava, me obrigava a lamber ferida. Você talvez não saiba que eu fui doente dos olhos, sou doente dos olhos, meus olhos sangram, eu sempre tive muita dificuldade, vivi muita solidão, não achei ninguém que pudesse viver comigo e etc. E vai contando a história dele. E aí termina dizendo, se eu tenho privilégio, devo ter, mas sem saber. Porque ele dizia, eu sou um sapo, olha só a concepção, com uma vela na cabeça. De vez em quando eu dou um brilho, mas quando aquela cera desce pelo lado da vela e bate nas costas, é uma dor. Essa dor, gente, não é a dor do serviço, o serviço não dói. Quando eu vi aquele filme de Arigó, que você vê na cadeia, o povo indo na cadeia e ele ali, persistindo na sua missão, aquilo é uma coisa, para ele não tem esforço nenhum. A questão é que para você se dar, você precisa abdicar de algumas coisas. Para mim, o exemplo mais importante desse fenômeno todo, do ponto de vista de entrega, não é nem o de Chico, nem o de Divaldo, é o de Dona Ivone Amaral Pereira. Ela era médium, era um shopping center de mediunidade. Essa mulher, ela com 28 dias de nascido, ela nasceu em 1900, no Rio de Janeiro. Ela com 28 dias nascida, ela teve um engasgo e entrou em processo de morte. Quando eu digo entrou em processo de morte, vocês vão entender por quê. Ela morreu. Ela morreu de uma forma que a família protegiou o enterro. E tinha antigamente, na cidade do interior, aquela ideia de você velar a pessoa dentro de casa. E aí pegaram, arrumaram, a única coisa que ela pediu é que o esquife da menina fosse o berço. Então botaram a menina vestida de anjinho, né? Ali do berço, pegaram uma coroinha de ferro, daquelas que botavam aí, para não acabar, botavam na cabeça. E a menininha lá, com as mãozinhas aqui, mortinha. E a mãe lá no quarto. A mãe dela no quarto. E a mãe dela era devota de Maria. E ela fez uma oração. E a oração é mais ou menos o seguinte: Mãe querida, eu sei a dor que a senhora sentiu quando perdeu o seu filho. E eu estou sentindo ela agora. E peço encarecidamente 2 coisas. Se for para levar, leve logo. Mas se for para deixar e ela me for permitido ficar com ela, eu entrego ela para você. E ela se levanta e vai no quarto onde está a criança. Aí a coroa estava meio assim, a mãe dela devia ter um toque. Chegou lá e foi ajeitar a coroa. Quando ajeitou, furou a testa da menina. Abriu os olhos. Vocês já imaginaram isso? 1900. Uma criança ressuscita, né? É o que temos para hoje. Então, ela tinha o fenômeno de uma mediunidade por catalepsia. Já com 28 dias de nascida, ela já tinha um fenômeno que vai se manifestar depois em outros episódios da vida. Ela conheceu pessoas que também tinham a catalepsia, que chegavam a ficar com a ponta do dedo verde, exalando aquele odor do defunto. Então, isso era um tipo de mediunidade que ela tinha. Ela tinha todas: a psicografia, a psicofonia, a vidência, efeito físico, tudo. Ela possuía tudo. Então, ela começou a dedicar a vida dela à mediunidade. E ela diz: não houve um dia sequer na minha vida que eu tenha sido feliz. Se não fossem os espíritos, a minha vida teria sido um tormento. Porque ela viveu sozinha. Ela não tinha marido, não tinha filho, viveu. No final da vida, ela vivia num quartinho no fundo da casa com uma irmã. Apesar de ter livros belíssimos, publicado vários livros, mas doou tudo, não ficou com R$1. E ela dizia isso, que ela vivia para a mediunidade. Agora, onde foi que a mediunidade salvou a vida dela? Porque em encarnações precedentes, ela se matou 2 vezes. Por causa de uma briga com uma pessoa
que o único objetivo deles dois era descobrir que um ama o outro. E para descobrir que eles se amavam, eles se matavam. Por 800 anos. Tá bom com vocês? Então, a última encarnação dela, ela se joga no rio, ela morre afogada, e o engasgo que ela teve aos 28 dias foi uma lembrança do seu último suicídio. Então, o que ela fez? Olha que coisa interessante esse encontro. Ela vai trabalhar com uma equipe espiritual que são chamados de Legião dos Servos de Maria. Olha a Maria aí na vida dela. Ela de fato volta para Maria, mas encarnada trabalhando para a Legião dos Servos de Maria. E o que a Legião dos Servos de Maria faz? Vai nas zonas onde existem os suicidas para trazê-los para a regeneração, para poderem se preparar para novas encarnações. Olha que coisa legal! O problema dela vira, através dela, uma solução. E ela ia para dentro do cemitério com 16 anos, ler as desventuras do jovem Werther, que era um livro de Goethe, que ele, na época, era um jovem que se suicidava e levou muitas pessoas a pensar nessa possibilidade. E ela trazia nesse livro, que lia em voz alta, uma forma de aproximar dela os espíritos dos suicidas. E ela rezava por eles, orava por eles, fazia um trabalho com eles, e no longo da sua vida, depois de muito tempo, ela conseguiu trazê-los de tal forma que alguns deles viraram trabalhadores, que iam lá nesses lugares trazer esses espíritos para que ela também pudesse doutrinar. Então observe que ela se dedicou aos suicidas, sendo ela mesma uma que tinha praticado esse ato, que é um ato que ela vai descobrir, era um ato que não adianta nada, porque se resolvesse, estava tudo certo, mas não resolve. Porque a pessoa continua com o mesmo problema, continua com o mesmo... Aí cria todas as culpas e todos os engasgos depois. Não, deixa quieto. Então, Dona Ivone, ela vai passar a vida inteira. E no final, ela diz: devolvo a mediunidade do jeito que eu recebi, intocada. Não maculei, não compusquei, não me servi dela para nada. Ela vai escrever um texto belíssimo sobre a mediunidade, dizendo isso, que ela se entregou à mediunidade, e a mediunidade foi para ela o esteio, a razão da sua própria vida. Por isso eu disse à moça: você tem uma notícia boa, porque sua vida pode ser eivada de luz, de sofrimento e sacrifício, se você quiser ver assim, mas pode ser também de libertação, a sensação de que você está se libertando de anos, séculos de uma vida erradicada por bobagem, por besteira, perdendo tempo com coisas fúteis. Agora você tem a possibilidade de estar perto da fonte viva do amor. Por isso a mediunidade com Jesus é importante, porque não é só você receber o Espírito, é como você faz para que esta faculdade e essa possibilidade não sirva para você, mas sirva para uma coletividade. É por isso que na doutrina espírita nós não cobramos pelos serviços espirituais. Não existe a menor possibilidade de se cobrar por isso. É uma dificuldade do movimento espírita isso. Sabe por quê? Porque se cobrasse, as casas seriam pachestosas, os médios seriam assalariados, as pessoas viveriam, as campanhas seriam grandiosas, emissora de televisão, de rádio, tem nada disso. Ao contrário, tem conta para pagar e dificuldade. Por quê? Porque existe uma máxima: de graça você recebeu, de graça você oferece. Quando Jesus usava a mediunidade que ele possuía em abundância, ele fazia de uma forma tão natural que nem parecia que ele estava fazendo. O cego ele curava simplesmente impondo as mãos, ou botando saliva misturada com terra nos olhos. Ele fazia com o endemoniado, ele dizia: sai daí, vai para o porco. Aí aquela legião de espíritos saía do rapaz, que passava o tempo acorrentado, aquele homem de Gadara, passava o tempo acorrentado, e ele era tão forte, devia ser um monstro, que destruía tudo, destruía a corrente, destruía a cadeia, e passava o tempo se ferindo nas pedras a vida inteira. E de repente, um ato de um homem livra e dá a vida de novo para uma pessoa. A possibilidade da pessoa voltar a viver. Isso não tem preço, gente. Isso é imenso. A condição de servir através da mediunidade. Por isso que existem mediunidades e mediunidades, existem médiuns e médiuns. Mas quando você ouvir que aquela mediunidade é de um médium que está a serviço de Jesus, confie.
porque aquela pessoa tem um compromisso com o amor, com o bem e com a paz. Quando você ouvir alguém dizer que está se servindo da mediunidade, corra longe, porque boa coisa daí não sai. A gente já viu esse exemplo acontecer em Abadiânia, a gente vê esse exemplo acontecer em vários lugares, portanto prestem atenção. É uma chave simples. Qual é o conteúdo da mensagem? É para a paz? É para juntar? Não, é para separar. Agradeça e vá embora. Mas a mensagem chegou para unir, para trazer amor, para trazer paz. Receba no seu coração e agradeça a Deus a possibilidade de nós hoje encarnados podermos comunicar com os espíritos. Vai chegar um dia, gente. Eu fico pensando como é que vai ser nossa próxima evolução. Porque a gente era cheio de cabelo, eu ainda tenho, eu devo ser um pitecantropo ainda. Mas hoje os meninos estão nascendo tudo sem pelo, eu já percebi, isso é uma evolução, talvez. Né? Uma cidade quente é uma evolução. Então, qual seria a próxima evolução? Uma terceira orelha aqui da testa, de repente, para a gente ouvir mais? Um terceiro olho, quem sabe? Né? Um braço a mais, já que a gente trabalha tanto, ter um braço a mais talvez ajude. Algumas coisas assim interessantes. Eu acho que no aperfeiçoamento, por exemplo, o seio da mulher pode ser nas costas, porque a criança está mamando e a mamãe está trabalhando. Não é mais eficiente assim? Seria mais, em termos de Lamarck, seria mais competitivo um corpo desse, né? Do que a pobrezinha que fica ali, ó, 2 dias, 3 dias ali, secando e amamentando. Mas a nossa evolução não será essa, física mais. Será o contrário. Será com o desadensamento do corpo físico, nós vamos de tal sorte aprimorar nossas qualidades mediúnicas que o intercâmbio interdimensional será algo natural. Nós vamos conviver com os espíritos, como convivemos com os encarnados. Com diferenças, claro, estamos num corpo físico e eles estarão ao nosso lado, participando do desenvolvimento da sociedade. Já imaginou se de repente se tivesse uma reunião de pessoas que pensam a sociedade e na mesa tivessem espíritos de alto escol dando as suas contribuições para aquele trabalho dos encarnados? Já pensou se nós tivéssemos uma escola formatando um plano de trabalho para educação aprimorada e tivessem espíritos ali participando e dizendo como é que aquilo ali poderia ser melhor? Como qualquer consultor teria a possibilidade, no futuro nós teremos essa possibilidade. Hoje não tem, por quê? Porque a gente não está preparado para isso. A gente não tem a menor chance hoje de ter isso, porque o nosso estado evolutivo ainda não permite. Mas se nós permitirmos, através da nosso depuramento, nossa melhoria espiritual, uma hora, com certeza, o nosso corpo físico vai se desadensando e a gente vai chegar numa condição fluídica tal que o perispírito e o corpo físico vão ser quase que semelhantes, na vibração material quase que semelhantes, e nós estaremos aí convivendo diuturnamente com os nossos irmãos espirituais. Tá bom, gente? Então vamos com Jesus, viver a nossa experiência espiritual, melhorar a cada dia para sermos merecedores de um mundo melhor, em paz.